capítulo de número 8. Capítulo 8, verso 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Na verdade, esta lição que acabamos, de ler, trata-se de um ato em que Jesus demonstra aquilo que é de maior valor para o exercício da fé e também aquilo que para qual o Evangelho de Jesus foi estabelecido no mundo, que é trazer o perdão para os que confessam os seus pecados. Mas o que eu gostaria de frisar aqui nesta passagem bíblica é que existem aqui algumas verdades que estão bem patentes aos nossos olhos. Em momento algum, aqui dentro deste texto, nós podemos observar alguma mentira. Desde o versículo de número 1 até o versículo de número 11. Você vai observar que todo o texto e o contexto é baseado aonde só existem verdades. Não há mentira por parte da mulher, não há mentira por parte dos escribas e dos fariseus. O texto ele é completamente desenvolvido e mostrando para nós as verdades. Mas observem que dentro deste texto,
dentro desta passagem bíblica, Jesus tem uma atitude que eu acho interessante. A Bíblia diz que ele tinha ido ao Monte das Oliveiras, que não fica muito distante da onde era o templo. Se você já foi a Jerusalém ou a Israel, você vai ter uma noção, mais ou menos, de que a distância não é longe. Até porque do Monte das Oliveiras se avistava o templo, não é? Desce-se, entra pelas muralhas e alcança o templo, aonde foi erguido o templo. A Bíblia diz que Jesus estava neste templo, que nós podemos traduzir por igreja. Jesus estava na igreja. E o texto sagrado diz que escribas e fariseus trazem uma mulher que, segundo o que está escrito, tinha sido pega no próprio ato. Ou seja, eles flagraram a mulher que estava praticando um ato de adultério. E diz o texto que baseado, aqui não há mentira, baseado na lei que Moisés deu a eles, lá do Monte Sinai, que eu preguei aqui quinta-feira, baseado na lei, a fundamentação, ou os fundamentos da acusação, são perfeitos. Eles estão bem fundamentados, estruturados, no que diz respeito à acusação e também à pena que deve ser lhe imposta. E eles prontamente dizem que ela foi pega em flagrante e que eles recorrem à lei para poder dar a sentença, não é? E dando a sentença era que ela deveria ser apedrejada. E eles vão fazer a pergunta àquele que é o mestre dos mestres, que é Jesus de Nazaré. Mas é interessante que quando eles falam para Jesus, quando eles narram o que ela estava fazendo e que ela foi pega em flagrante, Jesus não dá atenção. O texto diz que ele escreve no chão, na terra, e eles o incitam. Nós pegamos ela no próprio ato, recorrem à lei. A lei diz que é para ser apedrejada, que as tais assim sejam apedrejadas. E Jesus continua escrevendo. Mas eles vão insistir para que ele dê a sua opinião, para que eles pudessem acusá-lo também. Eles querem usar a fraqueza, o erro de uma mulher, para induzir a Jesus cometer um erro também. A lei diz que tem que ser apedrejada. Tu, porém, o que dizes? Qual é a sua opinião concernente ao que aconteceu? Jesus vira e diz: aquele que dentre vós não tem pecado algum, fique à vontade e atire a primeira pedra. E diz a Bíblia que do mais velho, começando, não é? Até o mais novo, ninguém conseguiu jogar uma pedra. E de um a um foram se retirando, até que no meio só ficou Jesus e a mulher. Ele levanta, endireita-se e diz: ué, mulher, cadê os seus acusadores? Sumiram todos? Senhor, não ficou ninguém. E ele disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Veja que lição extraordinária nós temos aqui. Nós que somos crentes, nós que somos evangélicos, nós que servimos a Deus, nós que temos Deus como o Senhor de nossas vidas. Perceba o grande erro que eles cometeram aqui. O primeiro erro que eles cometem
é que a Bíblia diz que Jesus está na igreja, no templo. E eles trazem a mulher para o templo para ser acusada. Eles trazem a mulher para a igreja para ser acusada. Quando, na verdade, isto aqui não é tribunal. Igreja não é, não será e nunca foi tribunal. Aqui não se deve trazer ninguém para ser julgado, e muito menos para ser condenado. Aqui é o lugar onde as pessoas são absolvidas. Não porque elas mereçam, mas porque aqui chama-se graça, favor imerecido. Aqui é lugar de trazer pessoas, sim, drogadas, destruídas, arrebentadas na prática do erro, do pecado, oprimidas, escravizadas, mas aqui funciona como hospital da alma. Pode trazer quem quiser, do jeito que esteja, mas quando aqui chegar, vai sair daqui transformado pelo poder da palavra de Jesus de Nazaré. Nós não fomos chamados para sermos juízes, nós somos chamados para sermos discípulos, pregadores, restauradores, glória ao nome de Jesus, anunciantes de uma verdade absoluta, porque o poder do evangelho não está para acusar, mas para transformar o homem do mais vil e terrível pecador, aquele regenerado, aonde o Espírito Santo vai habitar. Glória ao nome de Jesus. Esse é o primeiro erro deles. O segundo erro é que nós já temos um acusador, que é Satanás. Não precisa de mais. Ele já faz o serviço bem feito. Muito bem feito. Ele acusa os santos. Qual é o outro erro aqui? É que eu fiquei imaginando aqui. Será que todos estes homens viram a mulher pecando? É possível. Só se ela estava em praça pública. Que eu acredito que não estava. Só se estava em praça pública, eu acredito que não estava. E como é que todos estes acusam a mulher e diz que foi pega num flagrante? Porque a lei dizia que eram 2 testemunhas, 2 ou 3. Então, para acusar, bastava apenas 2. Mas por que tem tanta gente? Porque foram contando. Foram espalhando. Foram propagando. 2, tem 2, mais um, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. E quando viu aquela multidão de escribas e fariseus, todos eles acusando a mulher. Mas aí o texto diz que eles, começam a falar o que aconteceu, e a mulher, em momento algum, diz que não fez. Porque o princípio do perdão não é se justificar, é aceitar que errou. Ela não diz, olha, eu não fiz não, não fiz não, não fiz não, não fiz não. É mentira, eu estava só conversando e tal. Não. Ela tem certeza do que fez. Para que haja perdão, você precisa ter certeza que você necessita dele. E só há perdão para quem reconhece quem errou. Mas a Bíblia diz que eles falam, e acusam, e Jesus continua escrevendo. Eles dizem o que ela fez, estão prontos para jogar pedra, e Jesus continua escrevendo. Eu não sei o que Jesus estava escrevendo. Até porque eu não tenho autorização do Espírito para tentar descobrir o que Jesus estava escrevendo. Porque se não está escrito o que ele escreveu, é para que ninguém saiba.
Tal como o trovão disse para João em Apocalipse. Quando ele ia escrever, se não escreva o que o trovão disse, simplesmente sela, não precisa escrever. Aí tem gente querendo descobrir o que o trovão falou. Se fosse para a gente saber o que o trovão falou, João escreveria. Se mandou não escrever, é para ninguém saber. Isso é mistério. E aqui, não sei o que Jesus estava escrevendo. Eu não consigo nem imaginar o que ele estava escrevendo. Ora, Jesus, eu não tenho nem como imaginar. Mas uma coisa eu posso afirmar com toda certeza. O que, pastor? O que ele estava escrevendo era importante. Por que o senhor sabe que o que ele estava escrevendo era importante? Porque ele não para de escrever. Segundo, como é que o senhor sabe que o que ele estava escrevendo é importante? Porque a mulher está pronta para ser apedrejada e ele não para de escrever. Ele tinha que parar de escrever logo. Opa, aguenta, não é assim não, gente. Mas eles estão falando que ela foi pega num fla-flu. E ele continua escrevendo. Então, o que ele estava escrevendo era importante. Porque Deus não escreve nada que não seja... Eu não imagino que ele esteja escrevendo lá, blá, B, A faz bá. B e E faz bé, bá, bé. B e U faz bu. Eu não acredito. Se você olhar na Bíblia, onde Deus escreveu, você vai ver que tudo que ele escreveu é importante. Quinta-feira eu falei que ele escreveu com seus dedos nas tábuas. E deu a lei. O rei Beltesazar deu um banquete, e quando estava chapado, doidão, não sei qual era a hora da noite, ele mandou pegar os vasos sagrados, consagrados a Deus, para tomar vinho nele. E quando ele tomou do vinho, Deus escreveu na parede. Mene, mene, tekel, farsim. A Bíblia diz que Deus escreve, não em tábuas de pedras, mas agora de carne, que é o nosso coração. Deus escreve aqui. Então, o que Deus escreve é importante. Eu não consigo imaginar Deus fazendo nada que não seja importante. Até o descanso. E fez Deus o mundo em 6 dias, no 7º. É importante. Então, Deus não faz nada que não seja importante. Deus não perde tempo. Deus é um Deus que quando escreve é porque é importante. A mulher está sendo acusada e Jesus está escrevendo. O que Jesus estava escrevendo era importante. E que lição é essa, pastor Elcio? O que falam de você, o que falam de mim, ainda que seja verdade, não é mais importante do que o que Jesus está escrevendo. Glória ao nome de Jesus. Podem falar o que quiser de você. Podem falar o que quiser de mim. Mas o que Jesus está escrevendo é mais importante. E ele não vai deixar de escrever para dar atenção a acusadores. Ele não vai deixar de escrever o que ele está escrevendo para dar atenção do que falam de você. Pode aguardar. Acredite que quando ele te der a atenção, não vai ser para te condenar. Glória ao nome disso. Ele continua escrevendo. E eles começam a falar, ele continua escrevendo. Até que eles perguntam: e tu? O que dizes? Ele para de escrever. Olha para eles e diz: fique à vontade. Quem não tem pecado, pode jogar a primeira pedra. E ele não fica olhando para ver quem vai jogar. Ele volta a escrever. Por quê? Porque todos aqueles que estavam ali, ele conhece desde o dia que eles nasceram. Antes que eles fossem formados, ele já conhecia. Então Jesus sabe que só quem não tem pecado é ele. Ele mesmo disse: quem dentre vós me convence de pecado? Santo aqui, somente eu. Os demais, todos são pecadores. Então ele diz: quem não tem pecado, joga a primeira pedra e volta a escrever. Ele não está nem preocupado que alguém vai jogar, ele sabe que ninguém vai jogar. Ele não vai ficar olhando assim de rabo de olho para ver se eu vou ver quem vai ser o louco. Ele sabe que ninguém vai jogar. Sabe por quê? Porque com uma frase só dele,
uma só, ele coloca os acusadores no mesmo nível do acusado. Com uma palavra só, ele traz os acusadores para o nível do acusado. Sabe por quê? Porque aqui não tem ninguém melhor que o outro. Aqui, todos nós somos dependentes da graça de Jesus de Nazaré. O sangue dele não foi derramado para quem pecou mais e para quem nunca pecou. O sangue dele foi derramado para todos. Porque a Bíblia diz que Deus nos encerrou debaixo da mesma condenação e selou. Todos estão condenados. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos que descendem de Adão já nascem com a herança do pecado e com a morte estabelecida. Mas aqueles que acreditarem no derramamento do sangue de Jesus têm a remissão dos pecados, porque se todos estão debaixo da mesma condenação, o sangue de Jesus é para tirar a todos também. Oh, glória ao nome dele. Então aqui não existe rico e nem pobre, negro e nem branco, culto ou analfabeto. Aqui todos estão debaixo da mesma graça, favor e merecido. Oh, glória ao nome de Jesus. Nós não podemos pregar a graça, nós temos que viver a graça. E a graça, isso é muito importante, e a graça, você só a conhece quando dela você a utiliza. Vou repetir. Eu não conheço a graça por aprendizado, por teoria. Eu conheço a graça por experiência e prática de vidas. Como funciona a graça, pastor? A graça é como a justiça. A justiça está aí. Mas se ninguém acionar, ela continua aí. Ela precisa ser acionada. A justiça precisa ser acionada para funcionar. Assim a graça. A graça estará aí, derramada para todos. Mas como eu experimento? Quando você aciona. E como é que eu aciono a graça? Através do Espírito Santo. Porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando você se sente destruído, acabado e diz, acabou para mim, a graça se manifesta. E diz, ei, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A salvação é pela graça, através da fé. E isso não é vosso, vem de Deus. Há uma graça que te salva. Há uma graça que te ajuda. Há uma graça que diz para você, você errou. Você errou, mas já está na conta. Está paga. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que ele, Jesus, despojou principados e potestades. E os expôs publicamente. E arrancou a cédula que era contra nós. E a pregou na cruz do Calvário e disse, Tetelestai, está pago. Qual é a tua dívida? Jesus pagou. Qual é a tua dívida? Jesus pagou. Qual é a tua dívida? Jesus pagou. Qual é a tua dívida? Jesus pagou e você não deve mais nada. Você pode adorar a Ele. Pago. Está pago. Quando ele diz, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, aí eu que penso, porque aconteceu, claro que aconteceu. Jesus não disse quem nunca fez o que ela fez, que aí é pecado específico, não é? Se ele tivesse dito assim, quem nunca adulterou, atira a primeira pedra. Digamos que todos que estavam ali nunca tivessem adulterado. Coitada da mulher. Não é? Ele não especifica o pecado. Ele diz,
quem dentre vós não tem pecado? Ele está dizendo, quem nunca fez o que ela fez? Está dizendo, quem nunca errou. Isso é lindo. Por quê? Porque o tribunal melhor que existe, quando não é o de Deus, é a da nossa consciência. O melhor travesseiro para você botar a cabeça não é o de pena de gansos. É o da tua consciência. Pode botar a cabeça na pedra, mas se a consciência está limpa, você dorme tranquilo. Você bota a cabeça, a pedra está aqui, mas a consciência está limpa. Que maravilha. Que travesseiro gostoso. Aí você pode botar a cabeça num travesseiro de pena de ganso, mas a consciência está te acusando, ô, travesseiro ruim. Não consigo dormir. Por certo, acaba com a pedra na mão, quando Jesus falou isso e virou, que Jesus deu confiança, falou e voltou a escrever. Eu nunca fiz o que essa mulher fez, não. Mas eu já fiz aquela outra coisa. Não posso jogar pedra, não. Eu nunca fiz o que ela fez. Mas aquela outra coisa que eu fiz é feio, hein? Não dá para me jogar também, não. Eu nunca fiz o que aquela mulher fez. Mas ontem mesmo eu fiz aquela outra. Não dá para jogar também, não. Eu nunca fiz o que essa mulher fez, que é vergonhoso. Mas aquela outra coisa, mesma coisa também. É pecado. Não dá para jogar, não. Eu não fiz o que essa mulher fez. Mas semana passada aquele negócio que eu fiz também não dá para me jogar, não. Um por um foi saindo. Um por um. Do mais velho ao mais novo. Sabe por quê? Porque todos necessitam de um perdão. E só quem pode perdoar é Deus. Oh, glória ao nome. O culto estava cheio, mas não estava bom. O culto na igreja estava cheio. Tinha pecador, a mulher, e tinha os acusadores, tinha Jesus. O culto ficou vazio. Um por um foi indo embora. Um por um. Aí Jesus levantou e disse, mulher, cadê os seus acusadores? E o Senhor não ficou um. Disse, então eu vou dar a bênção apostólica. A igreja estava cheia. Ficou ninguém? Ninguém. Igreja cheia de acusadores, o culto não presta. Culto bom é onde tem muito adorador. Culto bom é onde tem pessoas que acreditam e reconhecem que só Jesus é santo. Santo, santo. E nós somos simplesmente servos que experimentamos da sua santidade. E que não somos melhores do que ninguém, mas que dependemos da mesma graça, porque servimos ao mesmo Deus. E vamos para o mesmo céu, louvar e adorar ao Rei dos Reis. Você pode adorar a Ele? Jesus virou e disse, eles não te condenaram? Não. Eu também não te condeno. Vai, agora vem a ordem e o conselho, e não peques mais. A bênção é sobre a sua vida. Pois bem, mas o que Jesus escreveu, por certo ele escreveu na terra, foi apagado, né? O que escreveu na terra, foi apagado. Era importante? Era. Mas foi apagado. O tempo apagou, não é? As pessoas passaram ali, apagou. Porque o que ele escreveu era importante. Mas escreveu na areia, então apagou. Mas o que ele falou para a mulher nunca apagou-se. Permaneceu na vida dela. E hoje nós estamos aqui falando do que ele disse. Porque o que ele fala permanece para sempre. Oh, glória a Deus. Por maior que seja o teu erro, mas quando ele pronuncia algo sobre a tua vida, vai permanecer. Passarão céus e terra, mas as suas palavras não hão de passar. O que prevalece na tua vida não é o que as pessoas falam, mas é o que Jesus fala.
O que permanece na tua vida não é a sentença que os outros te dão, mas é o perdão que Jesus estabeleceu. O que permanece na tua vida não são os teus erros, mas sim o Jesus que reconhece e diz: eu te perdoo. Agora vai e não cometa mais, porque eu sou o Senhor da tua vida, o Todo-Poderoso. Uma linda salva de palmas para Jesus. Fica de pé que eu quero orar por você. Eu terminei antes do tempo, porque eu quero fazer uma oração específica. E Deus me manda fazer isso. Eu quero orar. Não estou dizendo que você está em pecado. Eu quero orar por pessoas que necessitam de um perdão. Não é nem do irmão do lado, de Deus.